Olá, pessoal. Mais um podcast Papo de Perícia, um podcast da Associação da Polícia Científica do Maranhão. E dessa vez gravando aqui em Brasília, no estúdio da PCF. Quero aqui agradecer a Associação dos Peritos Federais por ter cedido o espaço para a gente gravar esse podcast. Pela primeira vez, a gente está gravando com peritos que não são do Maranhão. Então, a gente está gravando com peritos de Pernambuco, a Camila, o Rafael. E a gente vai trazer um tema muito interessante, na verdade, um caso, que é o caso Beatriz, um caso que ganhou uma grande repercussão nacional. E é isso que a gente vai conversar nesse podcast. Então, para a gente começar, vamos conhecer os convidados, vamos conhecer a Camila. Camila, se apresente. Olá, pessoal, olá. É um prazer estar participando hoje. Eu sou Camila Reis, né? Sou perita criminal da Polícia Científica de Pernambuco. Sou formada em Ciências Biológicas, né, pela Universidade Federal da Bahia. Fiz meu mestrado em Pernambuco, na área de genética forense, na área da gestão da qualidade. Desde que entrei na Polícia Científica de Pernambuco, fui lotada no Instituto de Genética Forense e já desde o início fui nomeada como gestora de qualidade do laboratório, que é aquela pessoa que é responsável por garantir que todos os padrões de qualidade que envolvem a prova de DNA, eles estão sendo cumpridos. Né? Então, desde o meu início, a gente está trabalhando tanto com genética, como com qualidade, como com os padrões de gestão. E aí, agora, em 2022, a gente, né, na verdade, em 2023, eu vim para a Associação de Polícia Científica e atualmente eu sou presidente da Associação de Polícia Científica aí desde o ano passado. E aí comecei a me envolver mais com as questões da perícia de maneira geral, né, fora dessa área da genética forense. Gente, que bom, uma mulher empoderada aí, ocupando um cargo de gestão. E a gente está no mês da mulher também, é o objetivo nosso mostrar mulheres como você, que estão aí representando muito bem o Estado. E a gente está aqui em Brasília também, né, nas reuniões da ABC, representando os peritos também a nível nacional. Vamos agora conhecer um pouco. Rafael, se apresente. Oi, Carol, obrigado pelo convite. Eu sou Rafael, sou farmacêutico de profissão, né, de graduação. Quando eu entrei no concurso, fui para a unidade do interior, então acho que, não sei como é lá no Maranhão, mas em Pernambuco a gente é generalista, quando é no interior, então faz tudo. Lá também, gente, a gente faz tudo no interior. Clínica geral. Clínica geral, geral. Então, laboratório, rua, tudo. E aí, há um tempo, eu fui na gestão da Polícia Científica de Pernambuco, passei um ano, depois eu estou no setor de perícia patrimonial, lidando diariamente com casos de Maria da Penha, né? A gente sabe que é um assunto muito importante. E há um ano, estou nessa empreitada com Camila, na associação, sendo vice-presidente dela. Oh, que bom. Então, gente, é um prazer receber aí nosso podcast, nosso 15º podcast, gente, do Papo de Perícia. Como eu falei, é a primeira vez que a gente está fazendo um podcast com peritos que não são do Maranhão. E a gente está aqui em Brasília. E eu não podia perder essa chance, né, de fazer esse podcast aqui. Então, antes da gente começar a falar propriamente do caso da Beatriz, vamos falar um pouco, Camila, como que funciona a estrutura, né, da perícia em Pernambuco. Fala pra gente um pouquinho como é que funciona. A gente costuma dizer, assim, nas reuniões, nas conversas, que a Polícia Científica de Pernambuco ela tem um antes e um depois de 2018. A gente tinha profissionais já extremamente competentes, né, antes de 2018, mas a gente tinha uma falta de pessoal que impedia a Polícia Científica de ir para frente. E aí, em 2018, o efetivo do Estado praticamente dobrou. A gente teve um concurso, o maior concurso, eu acredito, dentro da Polícia Científica, que foi capaz de dobrar a quantidade de profissionais. Então, antes desse período, a gente tinha só 3 unidades no interior do Estado, né, que era nos municípios de Salgueiro, Caruaru e Petrolina, e na região metropolitana de Recife, que é a capital do Estado. E, a partir daí, a gente conseguiu dobrar o número de profissionais de perícia, não só de peritos criminais e médicos legistas, mas também os cargos de agentes de perícia e de medicina legal, que são essenciais para o trabalho. Sim. E, a partir daí, a gente conseguiu alcançar níveis muito maiores de excelência no trabalho que a gente faz. E aí, essas unidades no interior, que eram 3, passaram a ser 9. E a gente conseguiu equipar os laboratórios de uma maneira muito mais profissional. Então, foi muito importante para a perícia de Pernambuco esse incremento de recursos humanos, né? Porque a gente sabe que tecnologia é importante, que inovação é importante, que insumos são importantes, mas o que vai fazer diferença são as pessoas. Pessoas, exatamente. Quantos peritos são, Camila, hoje, no Pernambuco?
Você sabe, Rafa, a quantidade, Atualmente, quantidade de total? peritos? 180, por aí. Muito pouco, Ativos, muito pouco, né? Para todo É, Pernambuco, que é enorme. Não, gente, é a mesma situação do Maranhão. Todo podcast a gente sempre enfatiza que, tomara que um dia, né, nosso governador aí ouça, se sensibilize com isso, os governadores, na verdade, os tomadores de decisão, se sensibilizem com isso, porque, de fato, não tem como, gente, você ter a melhor tecnologia se você não tem quem faça o trabalho humano. O trabalho humano nunca vai ser substituído. E a gente também passa pela mesma coisa no Maranhão. Efetivo baixíssimo, por mais que a gente tenha equipamentos bons, principalmente na área de genética, né? Mas a gente não tem pessoal. E isso é um problema que eu vejo, assim, gente, quando a gente vem para Brasília, vem a Brasília, nessas reuniões, a gente vê que, na verdade, o problema, ele é geral, ele é nacional. Raríssimas exceções, você tem alguns estados que têm um efetivo maior, como São Paulo, mas, assim, de maneira geral, a gente sofre com esse baixo quantitativo. E mesmo os locais que têm um efetivo maior, a demanda também acompanha. A demanda vai acompanhando. Então, cada vez mais a demanda aumenta. E, assim, a gente vai vendo que a segurança pública, ela é feita de maneira amadora. A gente ainda tem uma dependência excessiva de prova testemunhal, né, de prova subjetiva. E nos países em que a segurança pública já avançou e que a gente tem umas indicações de autoria com mais segurança, robustez, com né? mais robustez e com maior quantidade, são os institutos de perícia que são o foco de investimento. Para você ter realmente uma justiça efetiva, baseada em verdade, né, que seja mais desvinculada dos padrões subjetivos que a gente tem nas provas testemunhais, a gente precisa de prova, né? E a prova precisa ser tomada como prioridade no investimento da segurança pública. E esse amadurecimento, essa mudança de cultura, ela precisa vir urgente. Porque senão a gente fica aí sem a possibilidade de resolver vários crimes, como a gente conseguiu nesse caso aí, que foi super emblemático, mas muitos outros permanecem sem solução por conta disso. Perfeito, assim, a gente sempre também fala, né, nos podcasts sobre isso, que é necessário investimento na tecnologia, porque nosso trabalho, gente, é tecnologia também, pessoas, tecnologia, e tecnologia é cara. Então, assim, a gente vai... um equipamento, gente, é 1 milhão, é 1 milhão, é 2 milhões, 3 milhões, né? Então, assim, se você chega esse dinheiro por uma secretaria, geralmente eles não querem fazer um investimento desse. Porque eles acham que não tem o retorno, ou a sociedade não vê esse retorno de imediato. Pega o dinheiro, compra viatura, compra arma, que é mais, digamos assim, visível para a sociedade, e a gente acaba não reduzindo a criminalidade, né, de forma efetiva. Rafael, vamos falar um pouquinho mais aí. Tem alguma coisa a falar aí da perícia? Do estado de Pernambuco. Do estado de Pernambuco, alguma consideração a mais a respeito disso? Sim, como a gente está em evolução, sabe, Carol? A gente vai falar sobre um crime bárbaro que aconteceu, que acho que foi a nível nacional. Mas Pernambuco, antes desse crime bárbaro que a gente teve, está tendo resolução, a gente teve crimes que não tiveram resolução, justamente por uma falta de perícia efetiva, né? Por exemplo, a menina sem nome é um caso dos anos 50, por exemplo, que teve perícia no local. Ela depois foi considerada santa, porque ninguém sabe quem foi essa menina, então teve toda uma cultura lá. Mas nesse caso, ela tinha vestes, nesse caso, ela tinha sandália. Então, tinha vestígio. Isso que a gente fica revoltada. Entendeu? A gente sabia que tinha vestígio e ninguém fez nada. Mas aí a gente tem que lembrar que, tudo bem, foi nos anos 50, né? Mas lá em 90, a gente teve outro caso também, que já existia DNA no país e não foi utilizado, que foi o caso de Tarsila e Maria Eduarda, onde foi indiciado 2 combeiros e eles foram inocentados porque as provas eram fracas, entendeu? E não conseguiram acusá-los e eles foram inocentados. E aí, quando veio o caso Beatriz, a gente já tinha um laboratório de DNA, entendeu? Por isso que talvez, acho que por isso não, acho que por isso a gente conseguiu chegar. Na verdade, quando o DNA chega, é bom, Camila, aqui, Camila da Genética, fala como foi que esse DNA chegou, eu falo no Brasil assim, como uma tecnologia para solucionar crimes. Porque é recente, relativamente recente. Tem como tu falar um histórico pra gente, assim, como que chegou os laboratórios, como começou tudo isso? Como chegou, por exemplo, não sei se tu sabe, a nível nacional, mas, por exemplo, quando chegou em Pernambuco esse laboratório? Porque São Luís, gente, eu sei que nosso laboratório de genética é de 2016 ou 17, não lembro exatamente, acho que 17. 16, do 2016, então é relativamente novo também. Em Pernambuco,
antes de 2018, o laboratório de genética ele contava com 4 profissionais. Então, eram 3 peritos e uma pessoa que, na época, era agente de medicina legal, né? Ela trabalhava mais no IML e ela tinha sido cedida, porque a gente não tinha profissionais específicos para isso. Doutora Sandra, que foi a gestora da Polícia Científica e também do laboratório de DNA, ela fazia inicialmente, começou, eu acredito que em 2012, e o que ela fazia? Ela pegava as amostras de casos muito importantes de Pernambuco e ela ia processar esse material na Paraíba e na Bahia, que era onde já se tinha Uma estrutura, né? de laboratório de genética mais montada. E aí era uma quantidade muito inferior do que o que a gente faz hoje, mas foi a partir daí que ela começou a sensibilizar o governo sobre a importância de Pernambuco ter o seu próprio laboratório. E aí, assim, a gente fala muito dela porque foi ela a grande precursora da institucionalização Sandra, da... gente, Sandra estiver ouvindo, Sandra maravilhosa, conheço. Com certeza. Uma pessoa assim, realmente muito empenhada. veio realmente dela esse ímpeto de trazer para Pernambuco uma prova que hoje é das mais conhecidas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como sendo uma das provas mais importantes na definição de autorias e principalmente na inocência de pessoas. Que é uma coisa que a gente vai falar também é outro assunto do nosso podcast. Acho que o mais importante do que condenar é inocentar. Porque a gente não tem nada mais triste do que uma pessoa ser presa sem ter cometido, né, um crime. E aí, a partir daí, que ela começou a montar realmente o laboratório, tinha um efetivo muito baixo, mas foi sendo feita a coleta. Porque é o que a Rafael falou, se um vestígio, ele se preserva, se ele for realmente armazenado da maneira correta, durante muitos e muitos anos. A gente deixa isso lá congelado e você vai processar um caso de décadas atrás e você consegue perfis genéticos porque a amostra foi preservada. Então, mesmo que o laboratório ele não esteja montado naquele momento, se você preserva o vestígio, quando a gente consegue realmente aparelhar e encher o laboratório com profissionais competentes para isso, você consegue dar um resultado, mesmo que ele seja muito depois da ocorrência do crime. E aí, depois de 2018, um laboratório de genética que era pequeno, que tinha 4 pessoas, passou para 30 pessoas. É realmente uma mudança muito brusca. E assim... Assim, até de resultado. Porque se você fala, gente, quanto menos pessoas, vamos falar a verdade, né? Quanto menos pessoas estão no laboratório, você praticamente escolhe os casos. Você vai pegar um caso Exatamente. de muita repercussão. Você não vai fazer uma rotina de análise. Você vai pegar os casos de muita repercussão e processar, porque a pessoa não vai ter condição de analisar. E você tem um trabalho muito artesanal ainda. Isso, Então, tudo é feito de maneira muito manual e isso não corresponde com a urgência que a gente tem e a quantidade de Não casos que atende a vão demanda. acontecendo todos os dias. Então, a partir do momento que a gente entra no laboratório, e aí todas essas 30 pessoas, com exceção do gestor, eram novas, e aí era todo mundo da área de saúde, da área de ciência, não só os peritos, mas os agentes de perícia também, biólogos com mestrados. Tu já foi pro laboratório direto, Camila? Direto. Eu não tinha mestrado nessa época, eu só tinha a graduação. E aí foi desenvolvendo os trabalhos lá que eu procurei fazer o mestrado. Mas a gente já tinha várias pessoas, a gente tem pós-doutor no laboratório. Nossa, então, não só aumentou a quantidade, mas assim, a gente teve um incremento de formação mesmo, de qualidade nos nossos profissionais. E a partir do momento que você tem grandes cabeças pensantes que conhecem a ciência do que está sendo feito, a inovação, ela vai exponencialmente. Porque você não só faz o que você deve fazer, como você consegue extrapolar. Você extrapola em modelo de gestão, você extrapola em forma de processamento, você extrapola na forma de conseguir lidar com aquele volume de casos que você tem, de maneira a cada vez mais você fazer um trabalho de qualidade e que consiga responder aí essa urgência da demanda, sabe? E lembrando, Camila, que depois, né, de tudo, a gente foi para o seu primeiro colocado e passamos, né, alguns anos assim, sendo o primeiro colocado em seção de perfis genéticos. Nossa. Quando a gente entrou, né, a gente fez uma força-tarefa e foi em todos os presídios do estado. Tu tem os números de cabeça? Em um ano, a gente coletou uns 12 mil condenados. 12 mil condenados. No primeiro ano, a gente já virou o primeiro banco de perfis genéticos do país. Vamos falar também sobre a questão do condenado, porque as pessoas que assistem, gente, às vezes nem entendem o que a gente está falando. Né? Bom, então, me fala assim, como é que começou a coleta de condenados, por que a coleta de condenados é importante, o que é o banco de perfis genéticos, porque a gente está falando apenas da genética, o que é o banco e qual a importância do banco. Vamos contextualizar, né, quem está assistindo. Considerando, gente, que a maioria das pessoas que assistem são um público leigo, né, que não entende. E aí é esse nosso papel, esclarecer o que a gente faz. Bom, qual é o papel da genética forense? A gente vai pegar um material biológico
que existe em qualquer Que é um tipo de material vestígio. biológico, vamos pensar. Células da mão, pode ser saliva, pode ser esperma, pode ser sangue, né? A gente tem uma infinidade de material biológico. Qualquer material que vem do corpo humano, né, que pode ter se desprendido em um vestígio, a gente tem a possibilidade de coletar e fazer o Tá aqui, processamento gente, de ó, por DNA. exemplo, esse copo, na hora que a gente bebe água, vai ter A aqui salivazinha. a salivazinha. Na hora que eu essa toque, mãozinha, deixo ó. meu suor. Então, gente, é bem, de Tudo maneira isso prática, é isso. é Tá tocando vestígio. aqui nas coisas. E aí é importante a gente falar também que o DNA que a gente consegue a partir da saliva, a partir do sangue, a partir do toque, ele é o mesmo. Então, o perfil genético que você vai obter a partir de qualquer amostra biológica, ela vai ser o mesmo. Então, não importa, por exemplo, se o que se deixou aqui é sangue, você não precisa comparar com sangue, que é uma dúvida também que a gente vê muito. Entendi. As pessoas acham que só pode comparar o DNA se for Sangue do com mesmo sangue. tipo de material. E não é. O DNA do nosso corpo, ele se preserva em todas as partes do nosso corpo. E o que a gente vai fazer é extrair o perfil genético a partir daquilo ali. E aí são vários processamentos, né, laboratoriais. Uma coisa que a gente é muito questionado no DNA é o tempo de resposta. Sim. Né? As pessoas acham que é mágico. Você pegou ali uma gota de sangue e em 24 horas você já tem um perfil genético lindo lá para ser comparado. E infelizmente não é assim a realidade. Né? São 4 etapas laboratoriais, 2 etapas de análise de dados, toda a questão da gestão de qualidade envolvida. A prova de DNA ela tem uma força probativa. Quando você chega no juiz e diz assim, ó, o DNA do vestígio bateu com o autor, aquilo ali é uma coisa que é meio considerada inconteste. E aí, junto com isso, vem a responsabilidade. Você tem que estar garantindo que aquele material ele foi processado e que ele está sendo feito com a maior responsabilidade possível. Camila, eu vou falar uma coisa, porque eu não trouxe aqui um laudo. Primeira vez que eu recebi um laudo, gente, da genética. Aí é assim, a gente imagina que vem assim, um laudo, né? Porque assim, eu vou falar como perita de local, eu sou perita de local, né? Sou ainda, passei 10 anos em local, mas agora tô afastada para associação, mas, gente, minha afinidade é local de crime. E aí, eu coletei, na época, a primeira vez que eu coletei um vestígio, mandei pro laboratório. Aí, quando eu recebi o laudo, veio. É 1 trilhão, não sei quantos bilhões, não sei quantos... Aí eu falei, meu Deus do céu. Quer dizer isso? É isso? Gente, se eu que sou perita... A dúvida geral da nação. Fiquei assim, é uma linha só de números. Mais provável ser, não sei... Do que não ser. Do que não ser. Tal. Então, assim, pra vocês entenderem que eu, mesmo sendo perita, fiquei assustada. Gente, eu não entendi nada. Primeira vez, gente, 2017. O primeiro trabalho que a gente fez, né? O pessoal novo. Eu vou falar o que... Camila, como é o resultado. Porque é a primeira coisa, você imagina que vai assim, é a pessoa. Não é assim que vai Não é. Na ciência, não existe verdade absoluta. Tudo é baseado em estatística. E que é uma coisa que, assim, as pessoas querem é ou não é. Uhum. E aí, na ciência, não existe isso. E não só na ciência biológica. Em qualquer uma, você tem verdades que você vai testar estatisticamente se aquela verdade ela pode ser garantida, né? Então, quando você pega um material, por exemplo, de uma saliva, Sim. você extraiu ali o DNA, como é que se era feito antes do banco? A investigação, ela mandava um suspeito, você fazia o mesmo processamento, coletava lá o swab, né, que é o cotonetezinho. É um cotonetezinho. Que você passa na parte interna da bochecha, você, né, extrai o DNA dali e você compara. E aí, quando você vai comparar um DNA com outro, ele tem que ser completamente igual. Sim. E o que é um perfil genético? Ele é basicamente um código matemático. As pessoas acham que é uma coisa muito abstrata, mas no final das contas, quando você termina de ver um perfil genético, o que você tem é números. Números que dão informações sobre regiões do seu DNA. E essas regiões do seu DNA, não é essas regiões que dizem a cor do seu cabelo, a cor da sua Importante pele, falar isso também. a altura. Ela não vai te dizer... O perfil genético que a gente característica usa... fenotípica, né? O perfil genético que a gente usa na genética forense, ela não diz nenhuma característica física, a não ser o sexo do indivíduo. Você vai saber se é homem ou se é mulher, mas você não vai conseguir extrair, a partir daquela informação, cor de olho, altura, estatura, nada. Você só vai ter um número matemático. E aí, o que é que você faz? Você compara esses números entre a amostra que veio do local de crime ou da vítima com a amostra daquele suspeito, e aí vamos dizer que bate tudo. Todos os numerozinhos que a gente tem são os mesmos. Sim. A partir do momento que essa coincidência ela acontece, você vai se perguntar, que é o match, né? Que é o que o banco faz de maneira automatizada e que é o que o perito faz e ainda faz de maneira manual. Você vai dizer assim, qual é a chance de outra pessoa na população ter um DNA igual a essa pessoa? Aí, quando a gente chega e diz, é 1 trilhão de vezes mais provável
que o material genético tenha vindo de fulano, Plano. do que de Outra qualquer pessoa. outra pessoa na população, você está dizendo assim, tinha que ter 1 trilhão de pessoas aqui para existir uma chance estatística de alguém ter um perfil genético igual ao dele. No caso da mina Beatriz, essa estatística foi 1 quintilhão, se eu não me engano. Nossa, então assim, Então, não... assim, se toda a população do mundo tem 7 bilhões de pessoas, então, estatisticamente, é impossível que outra pessoa tenha o DNA igual ao seu. Igual ao de Rafael, igual ao meu. E aí, quanto mais regiões você consegue analisar do DNA, maior essa força estatística. E aí, qual é o parâmetro científico que a gente usa? A gente só garante uma coincidência genética se esse número for a partir de 1 milhão. Sim. Então, para que a gente tenha uma coincidência genética... E aí, tem vários padrões científicos que vêm, inclusive, do FBI, né, que é quem cede para a gente, por exemplo, o software que a gente usa no banco de perfis genéticos. Então, todas essas amostras, elas vão sendo processadas e antes do advento do banco, o que é nada mais é de uma ferramenta de comparação automática, tudo que você tem de todos os vestígios vão sendo inseridos ali, vão sendo inseridos, os perfis genéticos. Quando vem esse pessoal para o laboratório e que a gente faz esse trabalho massivo de coleta de condenados, e aí a gente tem hoje uma legislação que diz quem são os presos, quem são os condenados do sistema prisional, que são permitidos por lei que seu material genético seja coletado e seja inserido nesse banco. Então, existe uma gama de crimes hediondos, contra a vida, de grave violência, ameaça, que é permitido que você chegue no presídio, e aí o pessoal do laboratório vai aos presídios, faz a coleta do DNA desse pessoal, faz todo o processamento, a gestão de qualidade e insere. Quando você tem apenas amostras de local de crime, essas amostras elas batem entre si. Então, você consegue ver relações entre crimes distintos. A gente tem, por exemplo, em Pernambuco, um caso de um mototaxista que era um estuprador serial. A gente conseguiu achar 18 vítimas desse estuprador através desse banco. Só entre relações entre vestígios. Perfeito. Mas a partir do momento que você encontra um autor de um desses crimes, que foi o que aconteceu, foi enviado um suspeito para um desses crimes, esse suspeito depois ele teve uma autorização, né, para ser comparado com o restante dos crimes, porque a gente já sabia que esses crimes tinham relação, você não resolve um crime só, você resolve 18. Perfeito. É isso que as pessoas precisam entender. O que permitiu que o crime de Beatriz ele tivesse um autor indicado foi o banco de perfis genéticos. O autor que a gente indicou foi um desses 18 mil que a gente tem hoje. Vamos parar um pouco pra gente ainda vai começar o caso Beatriz. Carol, viu, antes de começar o caso Beatriz. Calma, que a gente nem tá falando da Beatriz ainda, a gente tá só explicando pra vocês. É só pra trazer a curiosidade do caso. Porque assim, realmente a genética, pra quem nunca viu, tem algumas coisas bem complicadas de entender. Se a gente que é da perícia já tem um pouco de dificuldade, na época que começou, como eu te falei, quando eu recebi o resultado, eu falei, não entendi nada. E aí, né, que eu comecei a estudar e tal, gosto muito de genética, mas não saio do local de crime, porque eu gosto do local de crime, mas é necessário. Imagina os operadores, né, do direito que pegam um laudo daquele ali, que não entendi absolutamente nada. Então, tem que ter realmente esse tipo de explicação. O que eu queria falar também, Carol, é a importância de segurança pública do banco. Só ficou para completar o que ele falou. Sim. Porque depois que a gente fez todo esse trabalho, né, nos presídios, quando a gente chegou em 2018, era o boom, era arrombamento de banco. Não sei como foi no Maranhão, mas lá em Pernambuco foi mais ou menos 2018, 2019. Certo. Eram muitos, de todo o interior, capital. Lá tinha muito arrombamento. Eu fui pra muito, gente, porque eu também era do patrimônio. Eu também tirei muito plantão no patrimônio. Muito arrombamento, muita explosão de banco. E aí, a gente começou a desarticular as quadrilhas a partir do banco. Entendeu? Que já estava criado, depois de todo esse processo que a gente fez. Certo. Então, a gente ia para os locais, fazia o recolhimento, e quando, né, existia uma operação que apreendia esses acusados, eles não respondiam só por um crime, né? Acabava respondendo por todos os outros. E você desarticulava quadrilhas inteiras, assim. E o valor também social do banco, né? Aí eu tenho que falar, né? Sim. Do nosso caso, também foi vinculado à mídia nacional. Não sei se você se lembra. Em 2020, acho que foi em 2020, o Ministério da Justiça, junto com o Ministério da Cidadania, eu acho, na época,
fizeram uma campanha de desaparecidos. Sim, gente, eu sou fã, eu falo fã porque eu sou fã mesmo, gente, de todo o poder da genética. Eu sou apaixonada pela genética. Não é à toa, né, que o símbolo, o símbolo, gente, do Congresso Nacional de Criminalística é o DNA. Mas não é porque eu tenho essa preferência, não, mas é porque eu acho que é algo muito simbólico para a perícia como um todo. O DNA, para mim, assim, é aquela cereja do bolo para tudo. Né? Sem desmerecer, gente, as outras, claro. É como se fosse a outros conclusão vestígios, do processo. Mas, assim, o DNA, ele representa muito. E as pessoas, a população, todo mundo sabe, já ouviu falar em DNA. Se a gente coloca outro vestígio, talvez não tenha a mesma repercussão, só para fazer esse parêntese aí. E aí, nessa época, eu era gestor dessa unidade do interior, que eu falei que eu trabalhei. Existia um morador de situação de rua, há 30 anos, na cidade de Arco Verde, e que ninguém se aproximava dele, porque ele tinha problemas psiquiátricos e ele era agressivo. Só que ele existia um amigo dele, que tinha lá, e que, como eu estava fazendo campanha, dando entrevista, ele me procurou para ver se eu conseguia ajudar. A gente conseguiu colocar ele no banco e encontrou a família que ele já estava desaparecido há 30 anos, dentro do interior de Pernambuco. Gente, não tem como, a gente tem que falar isso todo podcast, não tem como a investigação, por exemplo, linkar, como tu acabou de falar aí, linkar esses crimes, trabalhando assim, numa delegacia, em outra delegacia, não tem como se não for essas ferramentas aí que a perícia traz. Não, a questão também, como você falou bem, o valor social não teria como encontrar pessoas de outra maneira também que não fosse através desse tipo de campanha. Então, é isso que é um objetivo desse podcast, as pessoas saberem o quanto essas ferramentas são essenciais para essas situações. Contribui para uma gama de possibilidades. As pessoas realmente não conhecem. Gente, então vamos aí, já demos aí os primeiros esclarecimentos, agora vamos falar efetivamente do caso Beatriz Angélica. Particularmente, gente, foi um caso que me intrigou muito. Tem alguns casos, assim, que eu... Sabe, assim, aquele caso que você olhava tudo na televisão, que você procurava informação. Eu só sei, tudo que eu sei do caso foi o que eu vi na internet. E que eu vi nas mídias aí. Por isso que eu quero saber de vocês, né? Como que foi, assim, na verdade, o trabalho da perícia de Pernambuco, através da explicação de vocês. Então, primeira coisa, Rafael, fala pra gente o caso, explica pra gente, contextualiza o caso da Beatriz. Tá. Quando foi, onde aconteceu? Só para deixar claro também, Carol, pro teu público, que o acusado, ele ainda vai para julgamento, tá? Sim, não é um caso que tá... Ele ainda vai para julgamento. Concluído, né? Tá. E aí, todas as informações que a gente vai trazer de tudo, é o que também já foi colocado na mídia, mas de uma forma uniforme, tá? Sim. Pra não só mais ter nenhum explicações problema. científicas, tá, gente? Do caso, e como eu falo, o podcast ele tem o intuito de esclarecer, de mostrar a potencialidade da perícia, fazer as pessoas saberem, né, que existe isso, que vocês podem ir atrás, caso precisem, né, Deus me livre que um dia precisem desse tipo de trabalho, mas saberem que o Brasil, que as polícias têm essas ferramentas, tá? Vamos lá. Em 2015, no interior de Pernambuco, Petrolina. Quem não conhece Petrolina, fica a 700 quilômetros de Recife. É a divisa entre Pernambuco e Bahia, basicamente. Já passei lá só de ônibus. Uma vez eu fui viajar e passei lá de ônibus. Da capital, né? É uma cidade, hoje, bem evoluída, mas era uma cidade pacata. Sempre foi. Nunca se teve conhecimento de um crime tão bárbaro como esse, né? É importante falar isso para vocês entenderem o contexto de como aconteceu, né? Não existia esse tipo. O interior, todo mundo, acho que no Maranhão também deve ser muito diferente, os interiores tendem a ser cidades pacatas, onde não tem esse tipo de violência e principalmente crimes bárbaros. Agora lá tem alguns interiores. Infelizmente tem aumentado cada vez mais. Mas... De maneira geral, vamos falar. E aí, era uma escola da cidade, né? Uma escola bem conceituada, acho que de classe média alta ali daquela cidade. E teve uma festa de confraternização de final de ano. Acho que foi uma formatura. A formatura da irmã, né? Da irmã dela, isso. E aí, ela estava junto com a mãe, o pai era professor, também estava lá, acho que estava organizando a festa, e ela pediu para ir para o bebedouro. A mãe permitiu porque era o ambiente deles e tudo mais. Acostumada, né? A escola é um ambiente muito social, principalmente no interior, né? E aí, Beatriz foi no bebedouro e não voltou. E aí, os pais começaram a ficar preocupados, começaram a colocar no microfone, chamando Beatriz e não se achou.
E aí começaram a procurar a Beatriz, e infelizmente acharam Beatriz morta, né? Dentro de uma sala. Depósito, Que né? eles dizem que é tipo um almoxarifado, né? Eu É, falei, Isso, um depósito. tipo, era um depósito assim. vazio, perto desse bebedouro, e com vários golpes de faca. E a faca estava lá, né? E aí é importante mostrar isso, o trabalho de isolamento. Porque se não tivesse sido isolado esse local, talvez a gente tivesse perdido a principal prova material. E se alguém tivesse manipulado essa Já faca, teria dado problema. poderia já ter contaminado tudo. A gente sempre fala também de outra coisa do podcast. Gente, cena de crime, ela não é um espetáculo. As pessoas precisam se distanciar e chamar a polícia. Você está ajudando muito. Sabe, você não é polícia, você não ocupa nenhum tipo de cargo na segurança pública. O seu trabalho é informar a polícia que tem e, à medida do possível, se distanciar e pedir para que as pessoas mantenham distância. Já está ajudando muito. Porque como é que eu posso ajudar a perícia? É assim. Não se mexer em aproxime, nada. Não mexa em nada, não toque em nada. Até porque ainda tem um risco de você colocar o seu DNA ali no local. E aí vai que Exatamente. você é imputada injustamente por um crime porque você mexeu. E, gente, ó, falar perto, só a saliva, você falar perto ali do local do crime. Ela vai contaminar. Na verdade, a tudo. saliva é o maior fator de contaminação dentro do DNA. Tá aí, gente, olha, vamos lá repetir. A saliva é o Isso maior. é bom até para os nossos peritos, né? Isso, falar perto. Aí eu cheguei e A comecei a necessidade falar. de usar máscara é enorme, porque a saliva é riquíssima em DNA. Tanto que quando a gente vai fazer a coleta de condenados, a gente coleta a saliva. Né? Você vai fazer o suave bucal porque você vai coletar ali saliva, células da mucosa, mas a saliva é muito rica em DNA. Então, falar próximo de um vestígio já pode estar contaminando ali. O que já dificulta depois o trabalho, além de você botar o seu DNA, que você não tem nada a ver com aquilo, ainda dificulta o trabalho depois. Mascara Porque o você vai ter que DNA fazer a exclusão. de uma outra pessoa ali, porque você tem que comparar, você tem que imaginar. Na perícia, você tem que ter um poder de imaginação também. Se você pega num objeto, você deixa uma quantidade de material. Se você esfrega a mão, você deixa maior. Se você tem sangue, você tem mais ainda. Se você tem saliva, você tem mais. Então, se você tem um pouquinho de DNA do agressor, você fala e a saliva ali tem uma quantidade maior, o que tinha de pouquinho ali é mascarado. E aí você não encontra. Muito Então, bom. você muito está boa impedindo informação. o autor de ser identificado, entendeu? Isso, então, realmente, falar de isolamento aí, preservação de local de crime, já que pelo menos aconteceu isso, né? No caso dela. Sim, continua. E aí, o local foi feito, local de crime, de homicídio. O perito de local foi lá fazer Isso, os foi lá levantamentos. fazer os levantamentos que a gente tinha feito. Por sorte, e Petrolina era uma cidade que tinha. Ainda tem e ainda isso. tem isso, porque Tem em isso, eu ia falar 2015, isso. em 2015, Que só tinha 3. Só tinha Isso. 3. Vocês estavam falando. entendeu? Então só tinha que Recife, sorte. Caruaru e Petrolina. E Salgueiro, né? No interior só tinha 3. Era 4. Salgueiro, Só que nem todas as regiões, nem todos os municípios eram atendidos por perícia. Entendeu? Antes de 2018. Por sorte, Petrolina era, porque tinha um polo lá. E aí foi feito isso, foi de forma rápida, né? Porque se fosse em outra cidade, como ainda é, infelizmente, hoje em dia, porque a gente ainda tem cidades muito distantes, fica lá, então o isolamento Muito fica tempo, mais difícil. O material biológico vai entendeu? sendo perdido, sol, chuva, tudo isso atrapalha. Gente, é a realidade também no Maranhão do mesmo jeito. E aí a gente fez o local e a arma do crime, no outro dia, foi enviado para Recife, para esse laboratório que estava sendo... Para falar também para as pessoas entenderem que geralmente existe um laboratório, né, central, Isso. né, que até porque pela questão do valor, do custo do laboratório, o Maranhão também é assim, então o perito que é do interior, ele coleta esse vestígio e envia para esse laboratório para Os laboratórios sempre ficam na capital. E sempre como ficam na os capital. laboratórios de genética, principalmente os que integram a rede, né? Porque existe uma rede, todos os perfis genéticos que são incluídos no banco, eles são comparados com todos os estados. Isso também é bom e importante, gente. Não é só do mesmo estado. Ele joga no banco e o crime pode ter sido lá em Pernambuco e bater com o perfil genético do Maranhão. Exatamente. Então, Né? como Essa que é a existe grande questão. essa rede, e essa rede é auditada, a gente sofre auditorias anuais, não tem como você ter a descentralização da genética. É tanta Isso, também é importante coisa que falar você tem isso. que fazer, é tanto parâmetro que você tem que seguir,
que nenhum estado do país tem genética forense fora da capital. Sim. Então, essa é uma realidade nacional. Sabe por que eu aí. tô falando isso, Camila? Também para entender o que você falou, a questão do tempo, gente, de processamento de amostra. Porque olha Daqui só, que vai chegue. ter, foi coletado no interior para ir para a capital e todos os interiores e a própria capital vai mandar para o mesmo laboratório. Vou fazer só um parêntese, porque aconteceu uma situação lá em São Luís. Aí uma amiga minha, que infelizmente, né, teve um problema perdeu um ente querido, precisou de um exame. Ela disse, amiga, mas eu não consigo entender por que demora tanto, porque a gente faz esses exames de sangue, tu faz de manhã e de tarde tá liberado. Eu falei, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí eu expliquei, por exemplo, esse laboratório, ele recebe a amostra do Maranhão inteiro, são poucos peritos, o próprio processamento do vestígio demora. Então, isso aí, gente, é crucial para as pessoas entenderem. E olha que a previsão do exame dela era 1 mês. Eu falei, tu tomara que a gente consiga em 1 mês te dar essa resposta. Isso é importante falar. Porque a gente não está falando, gente, de laboratórios normais, aí laboratórios que a gente faz, aí amostra, nossos exames de rotina, não tem nada a ver com os laboratórios forenses. E o tanto de gente que tem ali para fazer. E o tanto de gente. Então, imagine que um lugar, nesse caso específico, como foi um caso também de repercussão muito grande, no outro dia a amostra já estava lá. Mas como é que acontece na real? Mesmo você que tem seja total priorizado, ainda assim, é bom falar, mesmo que tu... priorizou total, mas mesmo assim vai demorar. Assim, tem um... E no tempo normal, você não vai, a cada vestígio que você coleta, fazer uma viagem de 700 quilômetros. Isso, olha, então, você tem aqui uma quantidade de casos, você faz um transporte e você leva. Porque tem toda uma questão logística também de transporte. E o transporte, ele tem que garantir que a amostra vai sair e vai chegar preservada. Né? Então, nesse caso específico, houve um encaminhamento urgente. Mas isso em 2015, então esse 2015 já foi encaminhado. Eu tô perguntando porque, gente, o caso da Beatriz, ele vai depois, a gente vai falar aí durante o decorrer aí da conversa. Vai demorar um pouco, né, para ser solucionado. Sim, aí chegou o vestígio. Chegou o vestígio e a gente conseguiu fazer o levantamento do perfil genético. Né? Nessa época. Então foi feito logo que chegou. Foi. E aí, depois Camila vai explicar a parte do laboratório, né, que ela sabe bem melhor do que eu. Mas aí só o que aconteceu depois disso, né? Foi em 2015, o acusado só foi, né, em 2022. 22. Foram 6 anos depois, 6 anos e meio, quase 7 anos depois. E por que isso tudo? Porque durante toda essa fase houve investigação. E eu queria muito falar sobre isso, sabe, Carol? Isso. Porque foram 200, porque a gente fala só do acusado que a gente achou. Mas foram mais de 200 suspeitos inocentados por conta da prova material. E aí eu sempre faço questão de falar dos casos antigos, porque, por exemplo, na Menina Sem Nome, houve um acusado e que depois ele foi inocentado porque ele disse que foi por tortura. Entendeu? Infelizmente, a prática policial, durante muitos anos, quer dizer, até hoje, infelizmente, em muitos lugares existe isso. Isso. O que é muito triste, né? E aí mostra a fragilidade do depoimento. Isso, né? Porque foi de tortura. O caso de Maria de Tarsila Eduarda, que eu também já falei agora, os combeiros, eles foram acusados por uma prova testemunhal. E no dia do júri, ela negou que tinha falado aquilo. Ela voltou atrás. Ela disse que não eram eles. Então, assim, se a gente não tiver provas, entendeu? Que realmente comprovem a acusação, fica cada vez mais difícil essa investigação. Então, por isso que demorou tanto tempo. Porque as investigações, eles não chegavam a esse acusado, entendeu? E aí, a gente imaginava que se a gente não conseguisse nessa época, se ele cometesse outro crime e deixasse vestígio, a gente iria conseguir pegá-lo, entendeu? Sim. Porque a gente ia pegar um local e ia pegar outro, né? Mas aí, em 2022, aconteceu justamente o famoso match. Então, assim, de 2015 até 2022, foram essas 200 pessoas que foram, cada dia enviava alguém para fazer a comparação. E aí, os responsáveis pelas investigações mudavam, porque eu tava vendo, foram mais de 8 delegados no caso. Cada um que chegava tentava ver uma abordagem diferente e coletava suspeitos diferentes, encaminhava. E tinha certeza de que era aquela pessoa e a gente sempre dizendo, não é. E aí, durante todos esses anos, o DNA era o problema. Por que não acha? Porque o DNA. Aí começaram a questionar, será que essa prova realmente é confiável? Aí essa prova, ela foi comparada com todo mundo que teve acesso ao vestígio. Então,
Todo mundo do laboratório, todas as pessoas que estiveram no local, quem transportou teve seu DNA coletado e o perfil foi comparado para ter certeza que não era uma contaminação. Porque era em cima dessa prova que estava tudo em torno. Então, se você tinha toda uma linha de investigação... Ainda teve esse momento, então, que se questionou até mesmo a prova. prova. Será que essa prova é confiável mesmo? E a importância também de outro tema, que eu acho que no Maranhão também se fala, da autonomia da polícia científica. Sim. É o que a gente fica debatendo em Brasília, gente. Todas as nossas reuniões. Em todo esse tempo, o nosso gestor de DNA, ele nunca foi mudado, porque o problema não era a prova material, entendeu? Sim. Nunca foi questionado a capacidade do nosso gestor. A gente conseguiu sustentar o nosso resultado. Porque, assim, eu vou te falar, Carol, assim, a gente tem toda a questão de qualificação e tal, mas o psicológico do profissional, ele não está alheio às pressões que a gente sofre. Então, durante todo esse período, todo mundo sofreu muita pressão para resolver logo esse caso. Mas pressão nenhuma pode e nem deve se sobrepor à verdade científica. Então, enquanto o perfil genético não batia com o perfil do cabo da faca, nunca em nenhuma hipótese a gente diria que seria aquela pessoa. Porque a gente tem que sustentar o que é a verdade científica e objetiva. A gente não pode jamais permitir que pressão social, que repercussão de casos seja mais importante do que isso. Porque é aí que está a credibilidade da prova. Existe mesmo isso. Gente, eu falo isso porque eu também trabalhei, né? Mais de 10 anos. Às vezes, a pressão social, ela quer que você descubra logo. E vai acontecer um problema que eu falo muito nas palestras que eu ministro. Gente, sabe o que acontece quando existe essa pressão? Às vezes a polícia, para querer dar uma resposta, pega um inocente qualquer, através, infelizmente, sim, de uma tortura ou de uma tortura, faz a pessoa confessar para dar uma resposta social e deixa uma pessoa presa. Sabe? Por provas altamente frágeis, como isso. Aí tem, sei lá, N casos que a gente pode falar. E é super importante falar esse depoimento do que aconteceu no caso, porque eu lembro, gente, que eu me envolvi muito com o caso, eu já sabia do caso, e na época que a mãe dela foi andando, gente, olha o nível, eu quero falar do nível de sofrimento de uma família que não tem resposta. Ela foi caminhando de Petrolina para Recife, né? 700 quilômetros a pé durante 23 dias, quando o crime fez 6 anos sem solução, como uma forma de protesto, pelo crime não ser até hoje solucionado. Gente, é assim, você já imaginou uma pessoa, foi um grupo, né, porque eu vi na internet, foi tudo que eu vi, muita gente caminhando, gente, 23 dias. Por quê? Porque não se conseguia chegar ao acusado, sabe? E aí aí eu queria que vocês explicassem essa questão dessa linha temporal desses fatos, porque o crime completou 6 anos, eu acho que foi em 2021. Parece, né? 2015, que foi quando ela fez essa caminhada, saiu saiu aí na mídia. E aí, depois, né, que... Pouco tempo depois, a gente conseguiu achar o acusado. E aí teve toda essa questão temporal também. É isso que eu quero falar, porque... então quer dizer que só porque... Eu vou falar, gente, tô falando isso como espectadora. Não conheci o caso, né? Por eles, através deles. Então quer dizer que agora, porque ela caminhou 23 dias até de Petrolina para Recife, a polícia pegou e conseguiu solucionar. Mas não foi isso. Existiu um contexto. Exatamente. Assim, o trabalho da perícia, ele é muito silencioso. Enquanto você não consegue apontar o culpado, parece que você não está fazendo nada. Exato. Mas, assim, o crime de Beatriz, ela começou a ser solucionado no dia em 2018, quando a gente tomou posse. Porque até o momento que a gente conseguiu indicar uma autoria, tantas coisas foram feitas, tantas bases foram formadas para que a gente conseguisse chegar no resultado final, que são coisas que ninguém sabe. Então, esse trabalho massivo de coleta de condenados, ele foi o primeiro fator, né, além da coleta do local, né, assim, sem o trabalho do local não existe laboratório. Então, o crime ele começa a ser solucionado no momento que aquela faca foi coletada. Mas a possibilidade de indicar autoria para isso, ela começa a partir desse trabalho de coleta de condenados. Então, assim como todos esses 18 mil condenados que a gente tem hoje no banco, o autor, né, que a gente indicou para o crime, ele já estava preso no presídio em Salgueiro, que é uma cidade também lá do interior do estado. E em 2019, essa amostra desse condenado ela foi coletada. Então, já um ano após a nossa entrada, mais ou menos, a gente coletou material desse condenado.
esse condenado teve seu material inserido, seu perfil genético inserido no banco. É uma rapidinha dúvida. Quando ele já estava preso, desde quando? Tu tem essa informação? Eu não sei exatamente quando, mas eu sei que ele já era... Se foi uma saidinha, eu pergunto assim, se essa crime que ele cometeu foi em alguma dessas saídas, depois. ou ele realmente foi preso depois do crime de 2015. Veja, você lembra que eu falei agora que a gente iria pegá-lo quando ele cometesse outro crime? Sim. Praticamente foi. Graças a Deus não foi outro homicídio. Ah, então foi um crime posterior ao da Beatriz. Por quê? Essa questão temporal, Qual é a gente linha fica hoje confuso. do acusado, né? Pela promotoria. Tanto é que foi a primeira versão que ele deu e depois ele negou. Hoje em dia ele nega o acusado porque quando ele estava com a defensora pública, ele assumiu. Agora ele está com o advogado particular, ele está dizendo que não foi mais ele. Mas a primeira versão que ele deu, ele disse que foi tentar abusar de Beatriz. Beatriz gritou e ele fez e assassinou Beatriz. Nesse segundo crime, ele tentou também abusar de uma menor. Por isso que ele foi até quase linchado pela população local, prenderam ele, e aí volta um pouquinho do banco. Alguns crimes são possíveis a gente pegar, né? O DNA. Não é todo mundo que hoje em dia é preso e a gente pega. Só precisa ter cometido algum crime dentro de algum rol, porque entendeu? tem uma lei, gente, pra isso. Né? Isso, não é quem a gente quer coletar. E aí, como foi um abuso de criança, a gente pôde pegar essa coleta dele. E ele também tem outras acusações de roubo, também outros tipos de crime. Então, ele já estava lá no sistema prisional, e aí foi coletar o presídio lá de Salgueiro, coletou ele também, e ele estava lá já no banco. Só que o que acontece? O DNA que a gente conseguiu a partir do cabo da faca, ele não era um DNA único. Quando você coleta o DNA de uma pessoa, só tem o DNA dela ali. Quando você coleta um DNA de vestígio, pode ser o DNA, normalmente, numa arma de crime, uma arma branca, que é uma faca. Qual é o padrão? Você coleta o sangue da lâmina, e esse sangue, normalmente, ele bate com o DNA da vítima, e você coleta, no mundo ideal, o cabo que vai dar o autor. Só que no mundo real não é assim que acontece. O sangue da vítima também fica impregnado no cabo. Então, que você tem uma mistura de DNA. E aí o banco, que é tudo isso que a gente vem falando, que tem um monte de auditoria, que tem um monte de padrão que você tem que seguir, ele tem regras. Então, você só pode inserir uma amostra no banco de mistura, ou seja, que tem o DNA de mais de uma pessoa, se você tiver ali indicadores genéticos de, no máximo, 2 pessoas. Sim. Ou seja, 4 marcadores, porque cada um de nós tem 2, um do pai e um da mãe. Sim. Então, se você tiver 4 marcadores dentro daquela região ali, você pode inserir no banco. Se você não tiver, você não pode. Então, a amostra que foi coletada do cabo dessa faca, ela não seguia os padrões. Não tinha os critérios. Ela tinha regiões com mais do que 4 contribuições, né? Do que 4 indicadores. Ou seja, mais do que 2 pessoas ali inicialmente poderiam estar ali naquela amostra. Então, era uma amostra de mistura e ela não seguia os padrões do banco e ela era de um período que era anterior à nossa entrada no laboratório. Depois que a gente entrou no laboratório, foi feita uma pesquisa, que foi o mestrado de uma perita do laboratório, que fez um processo de validação, que é um processo extremamente científico e específico, mas no qual você vai dizer ao software que você utiliza para analisar o perfil genético o que é ruído de fundo e o que é marcador genético realmente. Esse processo, né, toda essa linha, ele demorou 2 anos, né, que um mestrado ele demora 2 anos. Então, durante esse período, a gente fez a validação, né, científica, e aí estabeleceu para o nosso software, olha, a partir desse marcador aqui, você tem alelos verdadeiros, que a gente chama de marcadores genéticos, abaixo disso aqui é ruído de fundo. E aí a gente teve uma perita que foi, assim, essencial para a gente conseguir resolver o caso, que durante todo esse processo, não só da caminhada da família e tal, mas de toda a questão, porque assim, o perito, a pessoa da segurança pública, ela é ser humano, então ela também quer resolver. E era um desejo da gente, toda vez que chegava um suspeito, a gente dizia, poxa, será que é esse? Porque a gente queria dessa resposta, quem é que não quer? Todo mundo tem empatia com a situação dessa. E aí ela teve um grande insight, que assim, foi o que permitiu, que foi o que concluiu, ou a gente conseguir possibilitar, encontrar, que ela fez. Então, por que a gente não pega essa amostra e vê se com essa validação que a gente fez, se a gente consegue ficar só 2 contribuições? Que era o critério para entrar no banco. Que era o critério para entrar no banco. E aí, ela teve essa ideia, que não é uma coisa que se faz normalmente, porque você não tem como fazer isso com todo o passivo de um laboratório, porque todo dia está chegando a amostra. Sim. E aí, nesse insight dela,
a gente fez e conseguiu que só tivesse ali dentro daquela amostra 2 contribuições. E então, a gente conseguiu que essa amostra ela pudesse estar dentro dos padrões de inserção. No momento que essa amostra foi inserida, o match. Nossa. E aí teve realmente a coincidência completa. Todo mundo gritou no laboratório. Não, ela ficou assim, nervosa. Porque ao mesmo tempo que você quer achar, é uma ansiedade que você tem, assim, de finalmente ter encontrado. É uma emoção. Assim, é uma emoção dentro do laboratório. A gente, todo podcast meu fala assim, a felicidade do perito, entendam, é a solução do caso, né? Porque, claro que os casos são muito tristes, mas você vê que aquela ferramenta, meu Deus, eu consegui resolver isso. E eu vou dar paz pra alguém. A coincidência genética, foi aquela comoção, assim, ela não falou pra todo mundo, ela falou logo com o gestor, e aí foi feita uma equipe, foi destinada pra coletar de novo. Aí voltou no presídio, que ele tava de Salgueiro, né? Coletou de novo. Pra falar, gente, será que é mesmo? Porque a gente não podia cometer um equívoco desse, ainda mais num caso desse, né? Então, aí a gente coletou de novo. E aí, aquela ansiedade, meu Deus do céu. E aí conseguiu. E aí calhou que foi justamente nesse período que tava tendo a caminhada, entendeu? Então, foi tudo uma grande coincidência, mas que não foi um trabalho isolado ali. Imaginar, porque então eles não processaram essa faca, agora deixaram para processar porque ela caminhou durante 23 dias. Exatamente. E a gente já estava processando. Tanto que a gente... É complicado, assim, tu tá vendo o tanto de coisas, realmente é um contexto para entender o resultado que aconteceu. A gente estava numa situação política nessa época muito difícil para a Polícia Científica de Pernambuco, sabe? E a gente queria muito que esse resultado tivesse saído antes de várias coisas que aconteceram por conta desse caso e repercussões. Quem mais queria apresentar essa prova 2 semanas antes era a gente, entendeu? Mas, infelizmente, como a Camila falou, tudo teve seu tempo. E assim, você não pode apressar o trabalho da ciência. Ver o tanto de coisa que teve que acontecer, né? O tanto de fatores que conseguiram juntar um quebra-cabeça desse. Se a gente não tivesse feito a coleta, se não tivesse esse mestrado, se a perita não tivesse pensado que poderia fazer uma coisa diferente, se todo mundo não tivesse também envolvido com a vontade de inovar numa solução para conseguir apresentar Então, é muito si. E sabe o que eu quero falar também pra vocês, gente? Que eu acompanhei na época. E assim, como foi a reação, né, da investigação, né, de todas essas pessoas envolvidas na investigação? Porque eu sei que no primeiro momento ficaram, não. Não, a gente teve, assim, teve uma essa incredulidade geral. Ai, essa palavra, incredulidade. Do mesmo jeito que a população questionava a credibilidade daquilo, os nossos próprios colegas não entendiam. Como assim? Como assim? Essa faca tá aí, porque isso, gente, isso ganhou, eu lembro que saiu em tudo que é lugar. Mas essa faca tá desde 2015, agora como que vocês assim? conseguiram, só agora. Mas é um trabalho, assim, escondido. Tudo mas agora isso... foi isso, a gente... pelo menos agora, eu consegui entender o contexto para que isso só acontecesse nessa época. Exatamente. E aí calhou de ser nessa época, mas a construção disso, ela foi muito longa, né? E aí foi nesse momento que a gente conseguiu encontrar. E aí, quando a gente falou, né, desse resultado, a gente teve que, inclusive, explicar para os nossos colegas o porquê daquele tempo, o porquê que só agora. E no momento da gente explicar isso para a população, ou seja, da gente chegar na mídia e explicar, a perícia foi silenciada. Então, os nossos servidores, as pessoas que acompanharam esse caso, as pessoas que sabiam explicar tecnicamente o que tinha acontecido ali, elas foram impedidas de falar. Porque se é uma pessoa que não conhece tecnicamente, a gente não vai nem saber explicar por quê. E assim, imagina que responder você essa já pergunta, tem né? um contexto que as pessoas não acreditam muito no que você está falando. E você coloca uma pessoa que não tem competência técnica para falar sobre aquilo, e a pessoa dá 2 gaguejadas, ninguém vai acreditar em você. Vai dizer, inventaram, mais um aí. A polícia botou isso aí, ó, para responder, porque a pressão era muito grande. E ainda vão falar assim, já estava preso mesmo, bota para responder mais um. Pois que é. Vai... Exatamente. Já era abusador de menor, já entendeu? Já abusador, bota na conta dele que já tá... Exatamente. Que já e essa conta, ela podia ter sido em 200 pessoas. E é por isso que a gente fala tanto dessa histórico. Eu gosto de falar do histórico de Pernambuco. Porque Pernambuco se fosse para casos, acusar entendeu? qualquer pessoa, já teria sido um desses de 200. E, gente, quando eu resolvi fazer esse podcast, quando eu conheci a Camila aqui em Brasília, aí a gente conversando, porque perito só conversa sobre... É monoassunto. Só tem esse assunto. E a gente conversando, aí quando ela me falou essa situação, que tinham sido 200 pessoas inocentadas, eu falei, não, gente, a gente tem que fazer esse podcast. Porque, por exemplo, esse dado não tá em nenhum lugar.
A gente tem até umas reportagens que dizem 124, mas não é, foram 200 mesmo. Gente, sabe que é 200 pessoas que poderiam estar ali pagando um crime que elas não fizeram. E a pressão social era tão forte que certamente em 6 anos, alguma linha de investigação errônea já teria saído. Se não fosse a prova de DNA, foi a prova de DNA que segurou esse tempo inteiro. Foi. Assim, a pressão de você realmente... De não condenar outra pessoa, como Exatamente. tá falando, já que entraram 8 delegados, sei lá, N linhas de investigação, 200 suspeitos. As outras perícias que foram feitas, porque dentro desse teve perícia de imagem, teve perícia também de tem muita alguns coisa. contextos que colocaram, né? Todo que mundo parece se esforçou muito. Que imagens sumiram do local, assim, tem várias coisas envolvidas. Situações que aconteceram no caso. E foram feitas várias perícias complementares. Então, todo mundo estava realmente... com vontade, empenhado de achar. E quanto mais tempo você demora para dar uma resposta de um crime, várias teorias elas começam a se formar, né? E aí dentro da sociedade fica até difícil você tirar. E aí quando você vem com a verdade baseada em estatística... Não tem como. Não tem como. E aí foi o que, assim, eu sou fã de toda a equipe que conseguiu segurar a onda de dar o resultado quando o resultado realmente... Era possível de ser dado. Gente... Perfeito. Gente, é isso. Perfeito. Gente, já estamos aí finalizando aí o nosso horário, né? Com o nosso podcast hoje gravado aqui em Brasília, na Associação da Perícia Federal. Mais uma vez aqui agradecer a disponibilidade do estúdio e para que a gente possa continuar esse trabalho de divulgação da perícia, de divulgação do potencial do nosso trabalho, que eu tenho certeza que muita gente não conhece. A gente que vem aqui sempre a Brasília, quando a gente vai no Congresso, né, Camila, visita deputados, senadores, a gente vê que eles não imaginam o quanto o trabalho, o potencial do trabalho que a gente faz. Então, e como ele é complexo, né? E como ele envolve muita coisa que não é só o resultado final. Se você não investe em todo esse processo... o resultado final, ele não existe. O DNA não existe se você não tem todo isso aí que vem antes disso. Pois, gente, então vamos finalizar aqui o nosso podcast. Quer falar alguma coisa, Camila? Só agradecer mesmo. Pedir, né, inclusive, ao governo federal que olhe, que invista na perícia de forma autônoma, de forma técnica e com investimento. Porque isso só foi possível porque a gente teve uma profissional... Cadê, gente? Deixa eu ver aqui. Vamos mostrar aqui pra vocês. Aqui. Porque a gente só teve uma profissional que se empenhou. Polícia Científica de Pernambuco. Se houvesse mais investimentos, a gente conseguiria mais resultados e mais rápido. Muito bom, Rafael. Então, gente, é isso. Nosso podcast hoje está finalizado. E aguardo vocês no próximo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.